O ciclo das festas. É de extrema importância sabermos sobre as festas judaicas, porque Deus usa essas festas aqui como pano de fundo para as coisas que Ele quer revelar, tanto no Apocalipse quanto nos profetas. E já começa a revelação, já começa no título do estudo, que é o ciclo das festas. Quando você vai lá, ele não vai precisar abrir agora, tá? É só um preâmbulozinho aqui. Quando você olha para a lei de Moisés, quando você olha para a lei, e essas festas fazem parte da lei, quando você olha para isso aqui, para essa folha que você está aí, com o véu de Moisés em cima, com o véu da lei, você vê a literalidade da festa. Que eu acredito que fosse dessa maneira que nós víamos as festas. Não a Páscoa e o Pentecoste, mas as outras. Ah, isso é judaico, isso aí é coisa deles, não tem nada a ver com a gente é igreja, já se cumpriu. Mas vejam bem, não é bem assim. Se você olha com o véu de Moisés para cima dessas festas, você vai ver a literalidade dela. Mas se você tirar o véu de Moisés de cima delas, você vai ver a glória das coisas futuras. Você vai ver a glória do plano de Deus. Você vai ver a glória das coisas que Deus quer mostrar. Então tem duas formas de você ver o ciclo das festas, as festas judaicas. Com o véu de Moisés, que tampa a glória de Deus, e sem o véu de Moisés, que descortina e mostra a glória de Deus. Isso eu vou falar várias vezes aqui, porque é de extrema importância entender quando a gente está lendo a literalidade da lei e quando ela se aplica espiritualmente. Então, olha só, o ciclo das festas, já no título do estudo, já tem uma revelação. Aonde você lê aí festas, quando você vai em Levítico 23, no verso 1, você clica, eu tenho um aplicativo que eu faço a exegese do texto, e aí no hebraico, essa palavra festas significa moed, ou moed, M-O-W, apóstrofe E-D. Essa palavra moed, ela tem um significado importantíssimo, porque ela se relaciona com a palavra festas, ela é a tradução da palavra festas. E em Gênesis capítulo 1, verso 14, eu vou abrir aqui, ela é relacionada à palavra estações. E aí a gente vai ter uma revelação aí tremenda, porque Deus quer mostrar uma coisa muito legal aí com essa palavra. Gênesis 1, verso 14. Desculpa. Diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos. Então essa palavra estações aí, quando você clica aqui no aplicativo, aparece moed, da mesma forma que o ciclo das festas é moed. E o que significa essa palavra moed? Essa palavra moed, ela significa tempos determinados. Essa palavra significa tempos determinados. Quando a gente lê na nossa Bíblia, e as festas de Deus não está correto. A palavra é os tempos determinados. É o tempo determinado da Páscoa, é o tempo determinado do asmo, é o tempo determinado das primícias, é o tempo determinado do Pentecoste. Todas as coisas ali são tempos determinados. Só que essa palavra moed, ela tem um apóstrofezinho. Ela é M-O-W, apóstrofe E-D. Essa palavra, esse radical ed, no hebraico, ele significa testemunhas. Então você já começa
Peraí, tempo determinado, testemunha, festa, né? O que Deus está querendo dizer com isso? Eu só queria que vocês guardassem bem essa palavrinha moed, o que ela significa, tempos determinados e testemunhas. E no final da lição, vocês vão entender o que Deus estava querendo dizer aí. Vamos lá, vamos começar. O primeiro tempo determinado de Deus é a Páscoa. Só que a Páscoa, ela tem dois tempos determinados dentro dela, duas festas dentro dela, que é a Páscoa e o Asmo. A festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Certo? E é muito importante saber que existe a festa do asmo dentro da Páscoa. Porque uma coisa não funciona sem a outra. A Páscoa é para trazer o asmo. E não dá para você fazer uma coisa sem a outra. Essa festa, ela começava no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, que é lunar. Por isso, que quando a gente leu aquele texto de Gênesis, capítulo 1, verso 14, que Deus colocou os luzeiros no céu para identificar as estações, é porque as festas que ele vai fazer, o ciclo das festas, eles são regidos pela lua. Todas as festas judaicas são regidas pela lua. Por isso Deus colocou os luzeiros no céu para determinar as estações, e essas estações, a tradução é moed, tempo determinado. E a Páscoa, a comemoração dela era no 14º dia depois da lua nova. A lua nova aparecia no céu no primeiro dia do mês 1, e no 14º dia desse mês eles comemoravam a Páscoa no crepúsculo, desculpa, no fim da tarde. É crepúsculo e fim da tarde? É isso mesmo, tá certo. No final da tarde, porque no final da tarde já vira o dia para os judeus. É calendário lunar, não pode esquecer isso. A madrugada deles já é 18 horas da tarde e 1 minuto, já é madrugada do dia seguinte, pelo calendário lunar. Então era no final da tarde para a virada do outro dia, eles comemoravam a Páscoa e já entravam no pão asmo. Vamos lá, a gente vai ler Êxodo 12, os versos de 1 a 20, que é a Páscoa na sua literalidade, com o véu de Moisés. Nós vamos ler como os judeus, Êxodo 12, de 1 a 20. Se comemora de 14, Oi? 14º dia. É no 14º dia do primeiro mês. É a Páscoa, né? Êxodo 12, na folhinha que vocês têm aí, tem uma data aí em cima. Vocês estão vendo que tem um cordeiro morto, a data 14/1. Páscoa e asmo, vocês estão vendo aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isto aí não está para bonito. Mas a Páscoa é só o primeiro dia, né? Do primeiro para o segundo. O pão asmo, ele já entrava na Páscoa, porque eles imolavam o cordeiro e tiravam o sangue para botar no umbral da porta. Nesse momento eles estavam sendo remidos dos seus pecados, sendo justificados. E aí já entravam no asmo. Quando eles comiam a carne do cabrito, do bode, do cordeiro, desculpa. Quando eles comiam a carne do cordeiro, eles já comiam com pão asmo. Já não podia ter levedura nenhuma, fermento nenhum. E quando acabava a carne, que tinha que acabar de um dia para o outro, eles permaneciam comendo esse pão até o primeiro dia da semana seguinte, que já era outra festa, outro tempo determinado. Tá tudo aí nessa folhinha. Quando vocês olharem, eu vou falando para vocês vão anotando e vão enchendo ela. Agora a gente vai abrir Êxodo 12, os versos de 1 a 20. No hebraico, a palavra Páscoa, ela significa pesar. Passagem, Deus passará por vós. Se escreve P-E-C-A-C-H. Pissa. P-E-C-A-C-H.
que significa Deus passará por vós. É a Páscoa. A Páscoa é a passagem de Deus pelo seu povo. Em Êxodo capítulo 12, de 1 a 20, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, cada um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja os detalhes. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Então já começou o asmo aí. Depois que eles imolam o cabrito lá, o cordeirinho, e coloca em cima do umbral da porta, já quando eles vão comer, já começa o asmo. Eles já foram justificados por aquele sangue que eles já mataram o cordeiro. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Agora vai entrar no outro tempo determinado, que é o asmo. 7 dias comerei pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então, vamos dar uma paradinha aqui do mesmo mês. Você pode anotar na sua folhinha ali, ó. Embaixo da Páscoa, ali tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número 1 que está aí, você bota uma letrinha D em cima dele, que é um domingo. Certo? É o primeiro dia da semana. E aí você faz um círculo envolvendo o número 1 e o número 2. Porque nesses dias são comemorados a Páscoa e o asmo, de um dia para o outro. Certo? E aí vão se contar 7 dias, e no número 7 que você está vendo ali, é um sábado. Nesse dia você vai colocar em cima dele 21 do 1, que é um sábado. Eles comeriam pão asmo até esse dia. Entendido aí, galera? No mesmo mês. Tudo no mesmo mês, né?
Ainda está tudo no mesmo mês. Todo mundo entendeu? Não entendeu? 7 coloca sábado e 21. No número 7 é 21/1, entre parênteses, sábado. E no número 1 lá do início é letra D, domingo. Faz um círculo envolvendo o número 1 e o 2 juntos, porque ali no número 1 e no número 2 é comemorada a Páscoa e o Ázimo, e ele se perdura até o dia 7, até o sétimo dia ali, que é dia 21/1, sábado. Vale, a festa da Páscoa e do Ázimo é até aí. Aí, ele diz assim, no verso 19: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Olha só. Na literalidade da lei, o povo tinha que matar um cordeiro, sujar o umbral da porta com o sangue dele. O anjo lá da morte, lá o exterminador, passaria no meio daquele arraial lá, olharia para a porta, viria o sangue e não mataria o primogênito daquela casa. Isso era a ira de Deus. Aquele sangue derramado por aquele cordeiro livrou o povo da ira de Deus. E naquele momento eles se tornaram justificados para Deus, porque a ira de Deus não os alcançou e o sangue os remiu. E naquele momento o fermento, que é o ázimo, foi tirado deles. Foi tirado deles, eles estavam puros. Eles tinham que se permanecer puros até o dia 21/1. E a gente vai entender por quê. Então, na literalidade da lei, era dessa forma. Só que a gente tem que olhar pelo lado espiritual. Pelo que Deus estava querendo mostrar, tirando o véu de Moisés. João Batista, em João 1, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista estava pensando em quê quando ele falou isso? Na Páscoa. Estava na mente a Páscoa. Ele está falando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro que tira pecados, aonde está relacionado o cordeiro morto que tira pecado? Qual é a festa? Páscoa. Ele estava com a Páscoa na cabeça. Ele falou, aí quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já estava com a mente na Páscoa, espiritualizando uma coisa profética. João Batista era profeta. Ele sabia o que ele estava falando, ele tinha na mente o que ele estava falando. Em Isaías 53, no verso 7, diz assim: ele foi entregue como cordeiro mudo para os seus tosqueadores. O que Isaías estava falando? Estava pensando em quê? Na Páscoa. O cordeiro foi entregue mudo para os seus tosqueadores. Os tosqueadores que matariam o cordeiro, imolariam o cordeiro. Ele associa a imagem de Jesus ao cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo. A Páscoa, quando você tira o véu de Moisés, ela é profética. Ela é profética por quê? Porque ela se cumpriu mais na frente em Jesus. Esses homens estavam falando coisas que ainda se cumpririam na pessoa de Jesus. Mas também ela aponta para o tempo final. Essa Páscoa, ela aponta para um período, para um tempo de remissão de pecados lá de Apocalipse. No Apocalipse 7, eu não vou ler o texto agora, mas eu vou ler esse texto depois. Existe um selamento com o sangue de Cristo, que João via. E João estava vendo a ira vindoura vindo sobre um povo, e esse povo era selado. E a ira vindoura não pegava nesse povo. Obviamente que ele está vendo uma coisa que é passado e futuro ao mesmo tempo. Por quê? Aquele sangue já tinha remido aquelas pessoas. E ele estava vendo a ira vindoura do fim dos tempos não assolando esse povo
que estava remido. Isso remete a gente, não remete a gente à Páscoa? Porque o que aconteceu no Egito vai acontecer no fim do tempo. Deus vai mandar pragas sobre a terra, Deus vai ferir os homens, vai ferir o planeta, e os selados não serão atingidos, igual o que aconteceu no Egito. Então isso é profético também. É profético até Jesus, porque vai nos remir dos nossos pecados, vai nos transformar em asmos, mas é profético também porque vai chegar um tempo, no fim dos tempos, que a ira de Deus virá sobre esse planeta, e só os remidos não serão atingidos, porque Deus não vai dar fogo amigo, não vai dar tiro em filho. Por isso a marca no umbral da gente, da nossa porta, que é o selo do Espírito em nós. Essas coisas são proféticas. A Páscoa, ela é profética. Ela se cumpriu em Jesus, mas ela ainda se cumprirá mais uma vez. Não outro sangue derramado, mas a história vai se repetir e pessoas seladas escaparão, como foi no Egito. O sangue desse cordeiro nos livra da ira vindoura. Eu vou pedir para os irmãos aí, quem tiver com a Bíblia, abrir em Romanos 5, verso 9. Romanos 5, verso 9. Que diz assim, ó: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Está vendo que esse sangue nos salva de uma ira vindoura? Por isso, a Páscoa é profética, porque ela nos salva da ira vindoura, da ira de Deus, que ainda há de vir sobre esse planeta. E essa mesma Páscoa é que nos livra dessa ira. Essa Páscoa, como muitos acham, ela não expirou. Ela se cumpriu em Jesus, mas ela ainda vigora até o tempo do fim dos tempos. Que nem Romanos falou aqui agora, no capítulo 9. Paulo disse aos Romanos: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pelo sangue do Cordeiro, através do sangue dele, com o sangue dele, somos justificados e assim entramos nos ázimos. Os ázimos é a justificação. O sangue nos justifica, nos traz a justiça de Deus. E aí nos tornamos justificados, justos, ázimos, que é a mesma coisa. Que é o segundo tempo determinado, é a segunda festa, como a gente viu aí, ligada à Páscoa. Vou pedir para os irmãos aí abrirem 1 Coríntios capítulo 5, 7 e 8. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, os versos de 7 a 8. Diz assim, Paulo falando: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. O que vocês entendem com massa aí? É o quê? Pão. Pão. É isso? Está falando de massa, e essa massa aí é para fazer um pão. Então vamos lá. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Paulo estava pensando em quê? Na Páscoa, no ázimo, uma coisa relacionada com a outra. Essa festa, ela subdivide-se em Páscoa e ázimo. Então ele está falando que aquele cordeiro nos limpa, nos justifica e nos torna ázimo, sem maldade e sem malícia, porque o fermento é a maldade e a malícia. E ele fala que a gente não pode ter isso porque aquele sangue nos justificou. Pelo contrário, temos que ter o ázimo da sinceridade e da verdade. Então vamos recapitulando os pontos.
O cordeiro pascal é imolado no dia 14 do 1. No dia 15 é o asmo, porque o sangue desse cordeiro justifica e tira o fermento do povo. E aí 7 dias eles comem pão asmo, sem fermento. E em nós, o cordeiro pascal, Jesus, tirou nossos pecados e nos justificou. E hoje temos que ser asmos. Sinceridade e verdade. Não com maldade e malícia. Se isso acontecer dentro de nós, aquele sangue nos purifica a nossa consciência do pecado e nos torna asmo de novo. Não é isso que acontece? Não é esse o poder do sangue do cordeiro? De nos justificar? Então, olha só. O nosso cordeiro pascal, como está lá em 1 Coríntios 5, 7, 8, que a gente acabou de ver, Jesus ele fala assim: aquele que comer da minha carne tem a vida eterna. Ele estava falando da lei. Não tinha que comer aquele cordeiro de um dia para o outro e não sobrar nada, o que sobrasse tinha que queimar, não era isso que estava na lei? E aí Jesus fala: aquele que comer da minha carne tem a vida eterna. O que Jesus estava pensando? Na lei de Moisés, aonde envolve a Páscoa. Ele mesmo falou que ele era o cordeiro. Ele, o cordeiro, quem comesse da carne dele tinha a vida eterna. Porque tinha que na Páscoa comer a carne do cordeiro mesmo. E ele sabia disso. Jesus é judeu, veio e cumpriu a lei. Mas ele estava falando dele mesmo. Entendido? Páscoa e ázimos. Aí no dia 21 do 1 é o último dia do ázimo. Isso é um sábado, não é verdade? Aí vamos entrar agora no dia 21 do 1. No dia 21 do 1, peraí. Eu fiz alguma conta errada aqui. 14, 15, 16, 17, 19, 20. O 7 aí é 20, tá, gente? Desculpa. Até eu mesmo não tenho errado. 17 aqui? É, no 7 aí onde eu falei sábado é 20, desculpa. Me presta aí, Zé, que eu vou ter que corrigir no meu também. Não, mas aqui fecha 21, né? 14 mais 7. É, a contagem deles é da metade do dia. É, por isso que eu deixei, mas eu vi que era 20, mas como a Entendeu? contagem deles é Então não é diferente. 21, é 20? Aí eu achei que fosse a É, ó, contagem deles. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Domingo é dia 14. Segunda aqui é dia 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá certo. No 7 é sábado, dia 20. Eu contei errado, desculpa. Porque no dia 21, no dia imediatamente ao sábado, começam as primícias. A outra festa. A festa das semanas. Chavô, né, como falam. Vamos lá. Então, no dia 21 do 1, enquanto a Páscoa a gente lembra da morte do Cordeiro, da morte de Cristo, lá em cima da Páscoa, lá, naquele 14 do 1 que está lá, escreve assim: morte de Cristo. A Páscoa nos leva, aponta para a morte do Cordeiro, tirando o pecado do mundo. E a primícia, a festa, o tempo determinado das primícias, é no dia 21 do 1. E aí olha só que interessante, essa festa aqui, ela só passou a existir na lei após o povo entrar na terra de Canaã. Por quê? O povo judeu vivia aonde? Os israelitas viviam aonde? Antes de entrar? Dava para plantar no deserto? Dava para colher primícia no deserto? Deus é maluco? Então não tem primícia. Só vai ter primícia quando eles entrarem na terra que Deus prometeu para eles. E a terra que ele prometeu para eles, ele falou para Josué que eles tomassem posse da terra ao 3º dia. Isso está escrito lá. Mas vamos ver. Eu queria que vocês guardassem essas informações, 3º dia, porque isso nos aponta para algumas coisas. Vamos lá. Vamos ler Levítico 23. Você pode deixar sua Bíblia marcadinha já no Levítico aí, porque a gente vai voltar várias vezes em Levítico. Levítico 23.
de 10 a 12, parte A, do versículo 12. Estamos no tempo determinado das primícias, 21º dia do mês 1. 23. Levítico 23, de 10 a 12, parte A. Diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais, o que está escrito aí? Aceitos. E aí agora no final? O que está escrito aí? No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá a messe, o trigo. Então vamos lá. Deus falou para Josué entrar na terra em que dia? Terceiro dia. É para recolher a primícia da terra e entregar na mão do sacerdote em que dia? Terceiro, né? Não, o que está escrito aí que a gente acabou de ler? O que está escrito aí? Dia imediato. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. Domingo. Domingo é que dia da semana? Primeiro. Primeiro. Jesus Cristo ressuscitou que dia? Primeiro. Ao terceiro dia primeiro. da contada da sua morte, ou o primeiro dia da semana. Se tem alguma relação a primícia com isso aí? Ou não? Não tem? É a colheita do molho e Tem ou não tem? Terceiro dia é o domingo. Primeiro dia, imediatamente o sábado, é o domingo. Falando as duas coisas, está dizendo a mesma coisa. É a ressurreição, o dia da ressurreição de Cristo. Certo? Então, onde você está vendo primícias aí, depois do número 7 grandão, tem um número 1zinho vermelho, não tem? Você vai fazer uma bolotinha, vai puxar uma seta e vai escrever assim: ressurreição de Cristo. Quando Josué entra no terceiro dia na terra, isso aponta para a ressurreição de Cristo. O dia imediato ao sábado, primeiro dia, domingo, aponta para a ressurreição de Cristo. Tá certo esse raciocínio, não? Ou não? Tá certo, não tá? Cristo morre na Páscoa, tira o pecado, justifica nos ázimos, e ao primeiro dia, domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscita. Se faz primícia dos que dormem. Vocês estão entendendo agora? Por que que no texto de 1 Coríntios, abre aí, 1 Coríntios capítulo 15, 19 e 20. Primeiro ressuscitado.